estava a pensar que isto é engraçado, que é uma perspectiva que se vê muito hoje em dia, que é esta coisa de nós confundirmos um dom de Deus com um direito. E como, ao vermos aquilo, nós percebemos a visão é um dom. Deus não estava obrigado a dá-lo. A Certo. visão é um dom. E devemos agradecer esse dom. A mesma coisa com a vida, não é? Deus dá-nos o dom da vida e pode, quando quiser, tirá-lo, não é? Mas o que acontece é que nós muitas vezes achamos que temos direito às coisas e quando Deus não as dá e nós achamos que as devíamos Ficamos receber revoltados. porque é o nosso direito, ficamos revoltados. revoltados. E de facto a perspectiva é o contrário, não é? Encarar o problema do mal torna-se muito mais simples, não resolve os problemas todos. Fazer aqui um bocadinho de advogado do diabo, não é? Mesmo as pessoas que morrem sem nunca ter cometido nenhum pecado estão de facto a morrer, estão a ter a consequência deste pecado original, não é? Sim, e aqui, portanto- e aqui a resposta que nós poderíamos dar é que nós estamos todos unidos como espécie humana, não é? Fazemos todos parte da mesma família e não há seres humanos isolados, não é? Nós no fundo vivemos como parte de uma mesma espécie e como tu dizias há pouco, Gonçalo, quando Deus dá a imortalidade a Adão e Eva, era prometida para eles e para os seus descendentes num certo conjunto de condições que não se verificaram. E Deus Eles dá, recusaram. Deus tira. Tão simples como isso, não há nenhuma obrigação. Exato, eu diria que é isso. Por um lado, a imortalidade aqui não há um direito nosso. Certo, não é um direito Era adquirido. Era um dom de Deus que nós recusamos. Os primeiros pais recusaram e Deus não está obrigado a dar outra vez. Claro. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Café Ciência e Fé. Lembro que se a relação da fé com a ciência é um tema que vos interessa, então não se esqueçam de subscrever, por gosto e partilhar. Tudo isto são formas de nos ajudarem a continuar e a divulgar este podcast. Mas, sem mais demoras, passemos já ao episódio de hoje. Deve-se, pois, reconhecer que os primeiros homens foram, na verdade, criados para não sofrerem qualquer género de morte se não tivessem pecado. Mas tendo-se tornado os primeiros pecadores, foram punidos com a morte e, além disso, todos os que da sua estirpe viessem deviam doravante sofrer esse castigo. É que deles nada podia nascer de diferente. Realmente, a magnitude da sua falta acarretou uma sanção que alterou para pior a sua natureza. O que não passava de uma pena para os primeiros homens pecadores, tornou-se natureza para todos os seus descendentes. Porque o homem não nasce do homem como o homem nasceu do pó. O pó foi matéria para fazer o homem, mas o homem, para o homem que gera, é um pai. Assim, a terra não é carne, embora de terra tenha sido a carne feita. E o que é o pai, isto é, o homem, isso mesmo é o filho, o homem. Portanto, todo o género humano, que devia propagar-se pela mulher, estava no primeiro homem, quando essa, união dos cônjuges, recebeu a sentença divina da sua condenação. E aquilo em que se tornou o homem, não quando foi criado, mas quando pecou e foi castigado, transmitiu ele aos seus descendentes, no que diz respeito à origem do pecado e da morte. Portanto, temos aqui Bernardo, uma citação, não é? Citação de Estamos de volta aqui ao nosso estudo do saga do problema do mal, não é? Citando aqui um dos teólogos mais importantes da história, não é? Santo Agostinho, no seu livro A Cidade de Deus, livro 13, capítulo 3, não é? Aqui estamos a ir buscar o texto, uma edição da Gulbenkian, não é? que avisamos os nossos leitores, pode ser descarregada gratuitamente no site da Gulbenkian, como vários livros que lá estão. A Cidade de Deus está por inteiro, em 3 volumes, em 3 PDFs, descarregável gratuitamente. Exato, o que é o que é aproveitar. extraordinário, não é? Mas estamos aqui, temos estado aqui a ver, a seguir o livro do padre Brian Davis, sim. Sim, cá está padre ele, Brian cá está ele, Davis. mais uma vez, Thinking About God. Exato, Thinking About God, a propósito do problema do mal. Quer dizer, o livro não é a propósito do problema do mal, mas este capítulo é um capítulo inteiro dedicado a isso. Estamos a basear esta saga num capítulo dele sobre o problema do mal e estamos aqui a ver uma terceira resposta, não é? Que é esta ideia de
que o mal é castigo pelos nossos pecados. Lembramos dos nossos ouvintes que já vimos a questão do livre-arbítrio, não é? Já falámos na questão de será que o mal é necessário para permitir um bem maior, não é? Sim, E por um isso efeito como resposta pedagógico, não é? para o mal, um efeito pedagógico, não é? Vimos várias perspectivas em relação a cada um destes temas, perspectivas a favor, perspectivas contra, não é? Contra no sentido de acharem que essa afirmação não responde totalmente ao problema do mal. Sim, e que as respostas não são boas. Vimos aqui uns casos muito duros, não é? Uns casos muito duros, em particular no último episódio, e agora estamos aqui de volta com esta questão de será que o mal é castigo dos nossos pecados, não é? E falámos aqui, pronto, estamos aqui a ir buscar a Santo Agostinho, e é só, antes de entrarmos aqui na questão particular do problema do mal, só lembrar que esta questão do o homem feito do pó, e isto tudo, nós temos uma saga também paralela a esta sobre a questão da criação evolução e criação, não é? não é? Sim, sim. Criação e evolução, e portanto esta questão do homem ser feito diretamente do pó, não é? Pode, e Santo Agostinho noutras ocasiões também fala disso, não é? Pode ser interpretada não à letra, não é? Não de forma literal, tipo Deus pegar no pó e criar diretamente o homem. Portanto, isso tanto pode ser direto como pode passar aqui por várias fases. Portanto, as duas interpretações são possíveis, mas só fazer esta parte para os nossos ouvintes que nos estão a conhecer através deste episódio e não sabem ainda que existem estes outros episódios em que abordamos estes temas. É isso, Gonçalo. E no fundo aqui Santo Agostinho, que através das suas obras clarifica este conceito de pecado original. E o pecado original tem aqui dois ângulos. É, por um lado, o que Adão e Eva fizeram, a sua desobediência, é um ato concreto de uso errado da liberdade, mas por outro lado também é uma consequência para os próprios, que é a perda da graça de Deus e a expulsão do paraíso, e para todos nós, seus descendentes, porque a desobediência que eles cometem acarreta a perda das graças sobrenaturais que Deus tinha dado à humanidade e que são perdidas para toda a humanidade, não é? E só Jesus, pela sua encarnação, Jesus o novo Adão, vem oferecer uma solução para este sarilho que os nossos primeiros pais, no qual os nossos primeiros pais nos meteram, não é? E portanto aqui Santo Agostinho deixa bastante claro que a falta de Adão e Eva foi muito grande, o seu erro foi muito grande, e que a uma sanção, que diz Santo Agostinho, alterou a natureza humana. Mas, para eles e para os seus descendentes. Ao mesmo tempo, acho que é interessante pegar numa coisa que estamos a falar quando estamos aqui a preparar este episódio, não é? Que apesar da morte surgir aqui como castigo para esta queda, esta desobediência dos primeiros pais, não é? Como todo o castigo de Deus, na realidade acaba por ser um dom. Não é? E acho que é uma coisa interessante. Para nós, ou seja, eu estou a dizer isto e os nossos ouvintes que estão a pensar, mas este tipo ficou maluco de vez, está doido, está a dizer que a morte é um dom. E nós, quando estamos a preparar isto, estamos a falar já falámos várias vezes nesta saga acerca da obra do Tolkien. E o Tolkien tem, e por acaso é uma coisa bastante interessante, tanto o Senhor dos Anéis como todo o imaginário do Tolkien. Ele tem estas... Se nós virmos, ele tem assim duas grandes criaturas que são chamadas filhos de Deus, que são os humanos e os elfos. E os elfos acabam por ser... Portanto, os humanos são basicamente pessoas como nós, não é? São como nós, são nascem, crescem e depois morrem a dada altura, não é? E, no entanto, existem estas... E não se sabe bem, portanto, a queda dos seres humanos acho que não está narrada no imaginário do Tolkien, não é? Portanto, aquilo é suposto de alguma forma ser o nosso mundo, portanto, de forma imaginada. Mas ele imagina estas criaturas que são os elfos, que é interessante, que não morrem. Portanto, eles são imortais. Mas é uma diferença engraçada. Portanto, eles nascem na mesma, mas basicamente não morrem. E o que... Aqui uma possível interpretação destas criaturas dos elfos... Os elfos claramente, há pessoas que olham para os elfos e veem como eles não morrem, não têm esta consequência do pecado original, portanto é uma raça sem pecado original. Mas isso não é verdade, porque se nós lemos qualquer pessoa que tenha lido de forma minimamente profunda o imaginário do Tolkien sabe perfeitamente que os elfos claramente têm o pecado original. Claramente, todo o Silmarillion, toda a história dos Silmarils e do Fëanor, enfim, não vou entrar por aí, isto seria todo um filme. Mas todo o Silmarillion
a pessoa lê e percebe claramente que os elfos têm o pecado original, claramente. Só que acaba por ser um ensaio do Tolkien sobre o que é que acontecia se um ser como o homem com o pecado original não morresse. E é bastante interessante. Na perspectiva dos elfos, os seres humanos não percebem isso, porque os seres humanos veem a morte como uma separação deste mundo. Claro que é o que é, não é? É o que é. Eles veem isso, os que são justos veem isso como um dom, mas os outros não. Mas para os elfos é bastante claro que a morte é um dom que Deus, naquele caso Ilúvatar é o nome que se dá a Deus, não é? É um dom de Ilúvatar para o homem. E é interessante ver depois o que é que acontece com os elfos quando eles continuam a viver. O que acontece é que eles não têm a vida eterna como nós a entendemos numa perspectiva cristã. Eles basicamente têm uma vida que está ligada ao destino do mundo e, portanto, quando o mundo acabar, no imaginário do Tolkien, quando o mundo acaba, os elfos, como estão ligados ao destino do mundo, acabam também. Mas enquanto não chega ao fim do mundo, Fim do mundo, os elfos não vão a lado nenhum. Não vão a lado nenhum. Eles não morrem, não vão a lado nenhum. Tem que estar por ali. Non-stop, mas o que acontece sem parar. é que, como a vida deles está ligada a esse destino do mundo e não acaba, há aqui um cansaço de viver, uma tristeza, a perda de vitalidade da juventude que se vai abatendo sobre eles e que acaba por fazer com que eles se tornem mais apáticos. Da qual eles não se libertam, não é? É uma maldição. E eles não se fundo, conseguem libertar. Eles estão agarrados a este mundo e não conseguem sair daqui. Porque eles podem não morrer, mas ao mesmo tempo também não são imaculados. Não têm a graça divina que iria fazer com que a vida fosse sempre boa, não é? De uma forma que esta coisa não se abatesse sobre os seres. É interessante vermos este ensaio como na literatura isto aparece. Portanto, eu fiz aqui um bocadinho um à parte, mas achei que era interessante introduzir isto aqui. É, no fundo, e eu também juntaria aqui mais um ingrediente, e que é o seguinte: quando Adão e Eva são criados, Deus podia ter criá-los como criou todos os santos animais, não é? Que nascem, crescem, reproduzem-se e morrem, não é? No entanto, Deus quis dar a Adão e Eva uma graça especial, a graça de não morrerem. Mas foi um dom gratuito de Deus, daí a palavra graça, quer dizer, não havia nenhuma obrigação em que Adão e Eva fossem diferentes do resto dos animais em termos de morte ou de morte ou não morte, não é? Mas Deus decidiu dar esta benesse e Adão e Eva desobedeceram. Portanto, quando Adão e Eva desobedecem e a partir daí irão morrer, não é? Como os restantes animais, e nós também, seus descendentes, não há aqui nenhuma injustiça. Deus simplesmente fez um dom de eternidade no pressuposto de que Adão e Eva, criaturas livres, iriam viver em obediência à lei de Deus, e assim teria sido, se eles tivessem tido filhos e netos e bisnetos e assim por diante, que quisessem obedecer a Deus, o tal cenário hipotético, Gonçalo, que falámos aqui nos episódios atrás, não é? O cenário hipotético de um mundo de criaturas livres que poderiam pecar, mas não pecam, não é? Deus gostaria muito desse cenário, gostaria muito mesmo. E até ao ponto de que deu a vida eterna, a imortalidade aos nossos primeiros pais, nesse pressuposto. Mas Adão e Eva. É engraçado. Estava a pensar que isto é engraçado, que é uma perspectiva que se vê muito hoje em dia, que é esta coisa de nós confundirmos um dom de Deus com um direito. Certo. Ou seja, sim. é um bocadinho. Estava a lembrar disto, nós não me lembro se foi no episódio passado, se foi no outro antes, que estamos aqui a gravar vários de seguida. Mas num desses episódios eu dei aquele exemplo daquele canal do YouTube em que tem um cego que conta as experiências dele e como. Ao vermos aquilo, nós percebemos a visão é um dom, ou seja, Deus não estava obrigado a dá-lo. Certo. A visão é um dom e devemos agradecer esse dom. A mesma coisa com a vida, não é? Deus dá-nos o dom da vida e pode, quando quiser, tirá-lo, não é? Mas o que acontece é que nós muitas vezes achamos que temos direito às coisas e quando Deus não as dá e nós achamos que as devíamos receber porque é o nosso direito, ficamos revoltados. E de facto a perspectiva é o contrário, não é? Tudo o que Deus nos dá é um dom. É um dom. E quando nós vemos as coisas desta forma, Deus não estava obrigado a dar-nos as coisas, não estava sequer obrigado a dar-nos a vida, não é? Pode tirá-la quando quiser. Encarar o problema do mal torna-se muito mais simples, não resolve os problemas todos. Nós, na sessão passada, no episódio passado, falámos aqui de coisas terríveis em termos de sofrimento, não é? Que tem sempre impacto, não é? Mas ajuda a fazer esta mudança esta mudança de mentalidade. Aqui, ainda em relação a esta questão do castigo, há esta noção que vimos aqui
vimos aqui em Santo Agostinho, e a seguir, quando formos pegar nas situações que temos a seguir também, vamos ver, não é? Que esta ideia de que não era suposto o homem morrer. Sim. E aqui um bocadinho ligando este tema com o outro que estamos a falar ainda agora, da questão da evolução, não é? Que nós sabemos que os animais morrem, não é? Faz parte da natureza, a natureza dos animais, pronto, morrerem, a vida ser finita, não é? Há aqui uma perspectiva que eu já ouvi explicada e que achei bastante interessante e que acho que faz bastante sentido, que é esta ideia de que o ser humano, o corpo do ser humano em si, não é? Pela sua natureza animal, fazer parte dessa natureza morrer. E era um dom de Deus, esta questão dos primeiros pais, de não ser suposto eles morrer, era um dom de Deus que se chama, por vezes, um dom preternatural, não é? Um dom que existia aqui, que os seres humanos tinham antes da queda, não é? No fundo, apesar da natureza do corpo estar suscetível a doenças, estar suscetível a problemas e a dada altura morrer, não é? Deus, com a sua graça, impedia que isso acontecesse antes do pecado, porque era o que ele queria para o homem. Ele fez pensou no homem, o plano de Deus para o homem também, era o homem, era só para Adão e Eva, para o homem, para a sua descendência. O plano de Deus para o homem era que o homem vivesse a eternidade com ele, não é? E não morrendo, não é? Mas quando se dá a queda, não é? Quando temos aqui esta questão do pecado original, que não me lembro se era o Chesterton, mas alguém dizia que é a doutrina cristã mais verificável empiricamente, não é? Que esta tendência para a asneira, não é? Mas começa aqui com esta recusa da graça de Deus com os nossos primeiros pais, não é? Deus dava estes dons e eles decidiram desobedecer e recusar os dons, não é? Eles livremente fizeram isso, não é? Ao fazer isso, estão a recusar também os dons de não terem doenças, de não morrerem, que Deus estava a dar com esta graça inicial, que era um dom de Deus. E agora, o que é que acontece? Portanto, toda a história do cristianismo, toda a história da redenção, vai ser o Deus que nos ama e que não nos abandona a querer dar estes dons de volta ao homem. Mas como Deus é justo e há esta consequência do pecado original, não é? Deus... Pronto, nós vivemos na mesma com as consequências do pecado e só depois de passarmos por esta vida e pelos méritos da paixão e morte de Cristo, que como Ele é perfeito, não é? Como Ele é o perfeito, é ao mesmo tempo perfeito Deus, pode pagar a dívida e ao mesmo tempo perfeito o homem, portanto, como é homem, pode pagar a dívida por nós, não é? Porque sendo homem, não é? É necessário este pagamento da dívida, porque Deus é perfeitamente justo e perfeitamente misericordioso e pode pagar a dívida, mas tem que vir cá sofrer por nós, assumindo a nossa natureza humana, não é? Para poder pagar essa dívida. Tem que haver um equilíbrio cósmico, não é? No grande esquema das coisas, não é? É interessante como ele, para ser justo, não é? E misericordioso ao mesmo tempo, tem que vir cá ele sofrer. É interessantíssimo. E estou aqui a divagar um bocadinho, estávamos a falar. Não, eu agora ia introduzir aqui um segundo ângulo que Santo Agostinho também traz na Cidade de Deus. Neste caso vamos recuar um bocadinho para trás para o livro 12. Estávamos há pouco no livro 13 e agora vamos passar para o livro 12. E Santo Agostinho aqui vai ecoar, Gonçalo, algumas coisas que têm a ver com o sofrimento como castigo, mas também é com aquilo que ouvimos em episódios anteriores, quando falámos sobre a resposta do mal, aquela resposta do mal que tinha a ver com o efeito pedagógico do mal. E Santo Agostinho aqui mistura um bocadinho as duas coisas, o castigo e também o efeito salutar desse sofrimento. Então eu vou citá-lo. No fundo, aqui há uma tónica sempre constante de Santo Agostinho, que é, Santo Agostinho não é o manicaísta. Os manicaístas defendiam que havia dois princípios, o bom e o mal. Ele passou por lá, mas... sim, mas depois abandonou o seu manicaísmo, não é? E o manicaísmo é uma seita, uma religião antiga, lá das Pérsias, que vem lá das Pérsias, e que se espalhou para grande parte do mundo antigo, e Santo Agostinho contactou com o manicaísmo no Norte de África, onde ele vivia, e enquanto jovem, e depois quando Santo Agostinho se torna cristão, vai depois criticar muito as ideias manicaístas. Então, no fundo, há uma tónica em Santo Agostinho muito focada nesta questão de que Deus criou um mundo bom, a criação é boa. Então é isso que vamos encontrar aqui, numa passagem que eu acho que é surpreendente pela sua... para quem gosta de ciência, não é? Pelo seu tom entusiástico em relação àquilo que Deus criou. Então o que é que diz Santo Agostinho? Há muitas coisas, tais como o fogo, o frio, os animais ferozes e outras deste teor, que quando se lhes faz oposição, ferem a pobre e frágil mortalidade desta carne. Aliás, diz ele, fruto de um justo castigo. Cá está a parte do castigo.
Quão cheias de vigor estão essas coisas na natureza e nos seus lugares próprios, em que bela ordem estão dispostas, que beleza conferem por suas proporções a todo o universo como à sua comum república, ou ainda que vantagens a nós próprios proporcionam, se delas soubermos fazer um uso inteligente e apropriado. Depois dá exemplos. Os próprios venenos, nocivos se tomados inconsideradamente, transformam-se em medicamentos salutares, se aplicados com critério. Pelo contrário, mesmo as coisas com que nos deleitamos, como o alimento, a bebida e esta luz, tornam-se nocivas se usadas imoderada e inoportunamente. Não é? Tudo o que é bom em demasia faz mal, não é? Por isso, diz Santo Agostinho... Temperança, não é? Por isso, diz Santo Agostinho, nos adverte a divina providência para que não inculpemos à toa as coisas, mas indaguemos diligentemente a utilidade delas. E quando falhar o nosso engenho ou a nossa debilidade, pensemos antes que essa utilidade está oculta, como os segredos que dificilmente podemos descobrir. Como quem diz, se ainda não percebeste para que é que serve uma coisa criada, é porque ainda não chegaste lá, não é? Porque o próprio segredo desta utilidade é uma provação para a nossa humildade, ou uma mortificação para o nosso orgulho. Pois uma natureza jamais é um mal. Não é? Super entusiasmante esta passagem, não é? De amor pela criação aqui de Santo Agostinho, não é? A natureza jamais é um mal, não é? Mesmo que na Antártida o frio seja mortal, não é, Gonçalo? Mesmo que em Marte não haja oxigênio para respirar, não é? Mesmo que no Sol o nosso corpo ficasse desfeito em partículas, não é? A natureza jamais é um mal. Santo Agostinho diz é que temos de ter a sabedoria de saber lidar com a ordem criada. E fim de citação. E há aqui então esta tónica, não é? De que a criação não é má, de que sim, há sofrimento quando o homem não mede as suas forças ou não é cauteloso na forma como lida com a natureza, que ele deve sê-lo e deve aprender nas suas interações com a natureza. E sempre que o homem sofre vivendo no mundo criado, Santo Agostinho diz que isso é parte disso tem a ver com o castigo que o homem merece pela sua desobediência e pelos seus pecados. Exato. Estás farto de podcasts chatos e que te adormecem? Então prepara-te, porque estamos a preparar a melhor mistura de ciência e fé. Subscreve agora e deixa para trás os teus problemas de café. E não se esqueçam de pôr gosto e partilhar. Não parecia o George Clooney, pois não? A nossa próxima citação já é uma continuação deste pensamento. Vamos dar aqui alguns saltos, alguns séculos para o nosso teólogo. Andar uns séculos para a frente. Para o nosso teólogo de eleição, para São Tomás de Aquino, que vai dizer na sua Suma Teológica, vai dizer o seguinte em relação a este mesmo tema. Nós estamos aqui na segunda parte da primeira parte, questão 85. Então o que é que diz Santo Tomás de Aquino? Deste modo, o pecado do primeiro homem é a causa da morte e de todos os outros defeitos da natureza humana, porque, pelo pecado do primeiro pai, foi removida a justiça original. Lá está aquilo que estamos a falar, não é? Do rejeitar este dom original de Deus, não é? Certo. Esta justiça original não apenas mantinha as potências inferiores da alma subordinadas à razão, sem qualquer desordem, mas também preservava todo o corpo sob domínio da alma, sem nenhum defeito, como foi tratado anteriormente. Portanto, isto é um bocadinho aquilo que eu estava a dizer. É. Já tinha lido isto no passado e veio claramente daqui a ideia. Estamos a reforçar a ideia. Sim, mas repara nesta ideia das potências inferiores da alma, ou seja, está aqui a falar dos sentimentos, não é? Que já aqui referimos. Os sentimentos e do próprio corpo, não é? Do próprio corpo estar ordenado à razão, não é? Exato, porque, e não por ao exemplo, contrário. Às vezes pode-nos apetecer continuar a comer quando já não devemos continuar a comer, claro. Não é? E embora nós agora tenhamos esta insubordinação dos sentimentos que temos que aprender a dominar, não é? A ideia desta justiça original é que estes sentimentos estavam perfeitamente subordinados à nossa razão. E, portanto, não seria difícil controlá-los, não é? Quando uma pessoa se descontrola e tem excessos de ira, não é? Não aconteceria. A ira é um sentimento
que tem a sua O seu âmbito de aplicação legítimo, o não é? seu âmbito, exato como Cristo quando faz um chicote de cordas para expulsar os vendilhões do templo. Sim, Não é? aí é um uso justo Portanto, da ira. Sim, mas todos nós sabemos que é possível abusar da ira, não é? E a pessoa pode fazer coisas que não são boas, não é? E às vezes até com consequências muito graves, as histórias que se ouvem, não é? Mas pronto, lá está, porque existe esta desconexão entre a razão e estas chamadas potências inferiores aqui por São Tomás, não é? Não é que haja desconexão, elas já não estão perfeitamente subordinadas e portanto é difícil para o homem aprender a dominá-las e dominá-las completamente é algo quase, não digo impossível, mas é muito difícil. Muito difícil. Portanto, primeiro efeito do pecado, o corpo já não está ordenado à razão, não é? Os sentidos já não estão ordenados aos justos ditames da razão. E o que é que São Tomás diz a seguir? E depois havia esta parte do sem nenhum defeito, que é aquela tal questão das doenças que falámos há pouco. Por isso, mas continuando, por isso, com a perda da justiça original pelo pecado do primeiro homem, assim como a natureza humana ficou ferida na alma devido à desordem das potências, como foi dito antes, também o corpo se tornou corruptível devido à desordem da própria matéria corporal. Eu gosto desta expressão ferida em vez do destruída ou completamente corrompida, Certo, não é? Porque de facto a natureza humana continua a ser boa. Sim, não foi destruída. Não foi destruída, não é? Não foi destruída e continua a ser boa, ou seja, foi criada boa e continua a ser boa. Simplesmente tem esta tendência para a asneira, esta ferida, Sim. não é? Que é consequência do pecado, e no fundo toda a prática da vida da vida em virtude é tentar voltar a esta. No fundo, o que está a fazer e a graça o que faz é fazer-nos voltar a esta forma mais ou menos perfeita, esta natureza original. Sim. Portanto, no fundo é de alguma forma corrigir na medida do possível, claro que nesta vida é sempre nunca de forma perfeita, não é? Mas corrigir na medida do possível as consequências do pecado. É interessante. Então, a privação da justiça original tem a natureza de pena, assim como também a privação da graça. Por isso, a morte e todos os defeitos corporais consequentes são penas do pecado original. E embora tais defeitos não sejam intencionados por quem peca, são, no entanto, ordenados segundo a justiça punitiva de Deus. Portanto, aqui volta àquela ideia, não é? Que isto eram dons de Deus que nós rejeitamos e, portanto, neste momento é justo para Deus não os devolver, não é? É justo para Deus não os devolver. E sofremos as consequências e foi por muito alto preço, não é? Que nos foi dada a possibilidade de redimir estas consequências, não é? Foi o próprio Deus encarnou e sofreu e morreu para pagar, no fundo, para ser justo, não é? Ou seja, para ser justo, era preciso que alguém pagasse a pena. Há uma típica crítica, Gonçalo, não é? A esta narrativa cristã do pecado original, quer dizer assim, mas que raio de Deus é este? Depois castiga todos os descendentes. E a pergunta que eu faço é, há algum descendente de Adão e Eva, tirando Jesus e Nossa Senhora, não é? Porque Jesus também descende por Nossa Senhora. Há algum descendente que não mereça castigo, senhores e senhoras, não é? Não, só se for aqueles que morrem muito novos antes de pecar, não é? Mas quer dizer, qualquer pessoa que está nesta terra há alguns anitos, basta alguns anitos, é o suficiente para desobedecer às leis de Deus várias vezes, não é? Muitas vezes mesmo, não é? Sim, mas eu diria aqui duas coisas. Por um lado, Nossa Senhora é preservada do pecado original pelos méritos da paixão e morte de Cristo na cruz, não é? Claro, sim. Portanto, não é por mérito próprio. Claro. Só que como Deus está fora do tempo, pode... É com vista à encarnação. É com vista à encarnação que Nossa Senhora é preservada desta tentação para o mal, não é? O termo técnico é concupiscência, que é uma das consequências do pecado original, não é? Sim, mas no fundo é protegida de forma especial pelos méritos da paixão de Cristo na cruz, que como Deus está fora do tempo, pode aplicar esses méritos antes de acontecer, não é? Sim. No fundo é isso. Depois, é assim, podíamos fazer aqui um bocadinho de advogado do diabo, não é? Mesmo assim não deixa de ser. Ou seja, mesmo as pessoas que morrem sem nunca ter cometido nenhum pecado estão de facto a morrer, não é? Portanto, estão a ter a consequência deste pecado original, mesmo sem terem feito algo para o merecer, não é? Sim, e aqui a resposta que nós poderíamos dar é que nós estamos todos unidos como
espécie humana, não é? Fazemos parte todos parte da mesma família e não há seres humanos isolados, não é? Nós, no fundo, vivemos como parte de uma mesma espécie e como tu dizias há pouco, Gonçalo, quando Deus dá a imortalidade a Adão e Eva, era prometida para eles e para os seus descendentes num certo conjunto de condições que não se verificaram. E Deus Eles dá, recusaram, Deus não é? tira. Tão simples como isso, Sim. não há nenhuma obrigação. Exato, eu diria que é isso. Por um lado, era um dom de Deus, ele não está obrigado a continuar a dá-lo, não é? Não é. A imortalidade aqui não há um direito nosso. Certo, não é um direito Era adquirido. Era um dom de Deus. Não é aqueles Sim. direitos adquiridos, não é? Não é um direito adquirido isto. Exatamente. Era um dom de Deus que nós recusamos. Os primeiros pais recusaram e Deus não está obrigado a dá-lo outra vez. Claro. E pronto, é claro que para nós pode parecer complicado, então, mas todos os descendentes pagam por causa disso. A verdade é que, assim, em última análise, portanto, esta resposta que nós demos aqui não é satisfatória emocionalmente e, em última análise, isto é um mistério, não é? Nós, na verdade, lá está, não é um mistério. Nós, quando utilizamos esta questão do mistério, não significa que não se pode fazer questões, não significa que é um bocado comer e calar, não podemos perguntar isso porque... Pelo contrário, estamos porque aqui faz há mal, horas não é? e horas a falar sobre isto. Sim, a é um fazer uma mistério saga sobre este tema, sim. porque a verdade é que por mais que nós nos debrucemos sobre este tema, a resposta nunca vai esgotar tudo aquilo que este tema tem para dizer e estando nós ainda nesta vida com sofrimento nunca vai ser completamente E satisfatório. há coisas que só iremos perceber quando estivermos do lado de lá, não é, Gonçalo? E podermos perceber quando Deus partilhar connosco a sua compreensão, a parte da sua compreensão e da sua visão das coisas, é que vamos perceber o grande plano, não é? O grande esquema que está na mente de Deus, não é? Mas no fundo chegamos aqui... É um bocadinho como estarmos a tentar perceber um quadro quando temos o olho em cima do quadro, não é? É difícil. Não consegues ver o quadro, estás com o olho lá em cima. Ou estar a perceber o filme todo quando só viste viste 5 minutos do filme, não é? É um bocado essa miopia em que nós estamos nesta vida. Agora, chegamos aqui a este ponto e nós entendemos, se tivermos algum bom senso e algum sentido de justiça, entendemos que o castigo faz sentido, ou seja, que em alguns casos de sofrimento entendemos que é justo haver uma punição. Entendemos também, como dizia Santo Agostinho, que as dificuldades que nós encontramos no convívio com a natureza por vezes são dolorosas e que isso também nos ajuda a fazer melhor uso da criação, e isto é muito parecido com isto o que nós ouvimos do Swinburne aqui há um episódio atrás, ou 2 episódios, já perdi um bocado a conta. Ecoa um bocado esse argumento, mas mais uma vez, embora o mal com castigo faça sentido em vários casos de mal cometido por agentes livres, não é? Que merecem castigo, não explica nem justifica todas as instâncias de moral, como temos estado a sempre falar. Mais uma vez, temos aqui uma terceira resposta ao problema do mal que vai complementando as anteriores, a primeira e a segunda, mas também não é 100% satisfatória e também não explica todos os casos. Mais ainda, Gonçalo, e nós estamos a chegar aqui à reta final deste episódio, não é? Nesta reta final, mais ainda, podemos até fechar este episódio com a chave de ouro, recordando que o próprio Jesus Cristo nos ensinou e ele rejeita explicitamente isso, os ensinamentos, não é? Que todo o mal sofrido pelo ser humano seja mal devido a castigo, não é? Seja mal devido a castigo justo. E então vamos aqui, Gonçalo, dar um exemplo retirado do Evangelho de São Lucas, capítulo 13, no qual Jesus dá precisamente um exemplo, ou de vários exemplos, aliás, de pessoas que sofreram e que não estão a sofrer como castigo pelo mal cometido. Exato. Portanto, ele diz São Lucas, nessa ocasião apareceram alguns a falar-lhe dos galileus, cujo sangue Pilatos tinha misturado com os dos sacrifícios que eles ofereciam. Respondeu-lhes, julgais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por assim terem sofrido? Não, eu vos digo. Mas, se não vos converterdes, perecereis todos igualmente. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé, matando-os, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não, eu vos digo. Mas se não vos converterdes, perecereis todos da mesma forma. Portanto, antigamente havia muito esta ideia, não é? Que o sofrimento, as doenças e o mal que acontecia a uma pessoa era, de alguma forma, um pagamento, Sim, não é? era uma pagamento retribuição pelos pecados pelos da própria pecados pessoa. cometidos, não é? Até às vezes aqui havia aquela coisa, não é, Gonçalo? Quando havia uma pessoa com uma doença ou deficiente, na ciência achava-se que ele estava
a pagar pelos pecados dos pais, não é? Sim, há aquela passagem do cego de nascença, não é? Quem é que Sim. pecou? Foi ele ou foram os seus pais, não é? Certo, sim, sim. E Cristo dá esta resposta, ou seja, às vezes há algum mal que vem sem se perceber bem porquê, não é? Sim. No fundo, lá está, é um mistério, não é? É um Então mistério ele dá aqui 2 exemplos, não é, Gonçalo? Dá o exemplo de que o governador, o procurador Pôncio Pilatos, mandou matar uns galileus e misturou o sangue deles com o sangue dos sacrifícios desses galileus, não é? E Jesus diz, será que esses que Pilatos mandou matar eram mais pecadores do que os restantes? Não. E depois dá o exemplo daqueles habitantes de Jerusalém que quando lhes caiu a torre de Siloé em cima, que ficava ao pé das piscinas de Siloé, já agora, que é um tema interessante arqueológico que um dia vamos tratar aqui, Gonçalo. Quando a torre cai e matou-os, Jesus pergunta, será que essas vítimas dessa derrocada da torre eram mais culpados do que os restantes demais habitantes de Jerusalém? Jesus diz, não, de todo. E depois diz 2 vezes esta frase interessantíssima, se não vos converterdes, perecereis todos igualmente. O que é que isto quer dizer? Ora bem, todos morrem, não é? Ou seja, Jesus quando diz perecereis todos igualmente, ele não está a querer criar aqui exceções à morte natural, não é? Jesus está a falar da vida eterna. Quem não se converter não poderá beneficiar da vida eterna, que é a resposta de Deus ao pecado de Adão e Eva. Quem se converter, repara pela sua conversão na sua vida, no seu corpo e alma, repara o pecado original e pode tomar parte da vida eterna com Deus. Mas se não vos converterdes, a morte que Adão e Eva vos trouxe continuará convosco. Exato. Bom, e estamos já aqui a chegar ao final deste episódio, não é? Vimos esta questão de se o mal é um castigo, não é? Em alguns casos, sim, noutros não. Já vimos que é um mistério. Próprio Jesus discorda. Não dá, Próprio não Jesus há discorda, aqui, não é? O próprio Jesus discorda, não há aqui uma resposta final. Mas isto não nos responde aqui uma questão fundamental, não é? Que é a questão da moralidade de Deus, não é? Porque é que Deus haveria de criar seres vivos só para eles sofrerem e depois serem condenados ao inferno a seguir, não é? Porque é que Deus haveria de fazer isto, não é? Será que Deus é moral ao fazê-lo? Bom, íamos pegar nisso, mas acho que vamos ficar por aqui hoje, não é? Vamos parar por aqui, Gonçalo. Esse é um tema grande, não é? Um tema grande. Saber se Deus tem ou não tem obrigações morais é um tema muito grande, que fica para a próxima parte desta saga sobre o problema do mal. Exato, mas se não querem perder a continuação deste tema e desta saga, bem como todos os outros temas que nós abordamos aqui, não se esqueçam de subscrever por gosto e partilhar e pronto, e vamos continuar esta saga. Se alguém ouviu apenas este episódio, volte lá atrás, não é? Nós já começámos este tema mais atrás. Isto tem uma sequência lógica, não é? Pode não parecer, mas tem uma sequência lógica que se entende do princípio até ao fim. E claro, eu e o Gonçalo não estamos aqui para resolver o problema do mal, mas para lançar alguma luz, ajudados aqui pelo nosso fiel amigo Padre Brian Davis, Thinking About God, tem aqui um capítulo muito útil que nos ajudou a estruturar este episódio sobre o problema do mal, e por isso continuem, fiquem por aqui, irão aparecer, porventura intercalados com outros temas, irão aparecer mais partes desta saga sobre o problema do mal, e o que nós estamos a querer trazer aqui é as melhores respostas racionais ao problema do mal escritas por cristãos, não é? Intercaladas com citações da Bíblia e da patrística, mas, como temos dito várias vezes, não é? Quando o mal nos bate à porta, as doces palavras, não é? E as boas explicações, mesmo que estejam corretas, não nos são de grande consolação, não é? Portanto... Sim, e da importância de ter isto cimentado no nosso entendimento e no nosso nossa coração, mente, não é? Para quando isso acontece, para quando o mal nos bate à porta, nós já termos lá a resposta e ser para ajuda, de facto, e ajudar-nos a perceber o problema e a dar sentido ao sofrimento que é praticamente inevitável, em maior ou menor grau, não é? Na vida humana, o sofrimento é praticamente inevitável. Exato. E isto, mais do que fechar o tema, no fundo, aqui em termos lógicos, por assim dizer, a ideia desta saga é mostrar que não fechando o tema, ele não mostra que Deus não existe e, portanto, podemos pegar e confiar nos outros. Ou seja, não sendo conclusivo para a existência de Deus, os outros argumentos que nós temos para a sua existência podem nos dar confiança de que se o mal acontece é porque existe aqui. Sim, e mais do que estes, bem maior que Deus vai permitir. E eu diria ainda, Gonçalo, mais do que estas respostas ao problema do mal, cada qual do seu ângulo e cada qual com as suas vantagens e desvantagens, mais do que estas respostas ao problema do mal serem aqui um jogo de apologética que queremos ganhar, não é essa a lógica, mais do que isso, lançam luz
sobre o sofrimento e sobre a natureza do mal. Eu acho que aprende-se muito com este exercício intelectual de procurar os melhores argumentos a favor e contra o problema do mal. Não é? Aprende-se muito com isso. Exatamente. Bom, obrigado, Bernardo. Vamos ficar por aqui. Este bocadinho. Esperamos Gonçalo. que tenham gostado. E pronto, não se esqueçam de subscrever por gosto e partilhar. E Para que não seja uma maldade até à também, próxima. para que nós não sejamos parte, não é, do mal do mundo com episódios demasiado extensos, despedimos por aqui. Obrigado, Gonçalo, obrigado a quem nos ouviu. Obrigado, Bernardo. E divulguem a o nosso todos. podcast e até ao próximo episódio. Até à próxima. Um abraço. E foi mais um episódio do Café Ciência e Fé, esperemos que tenham gostado. E lembro que se a relação da fé com a ciência é um tema que vos interessa, então não se esqueçam de subscrever, por gosto e partilhar. Tudo isto são formas de nos ajudarem a continuar e a divulgar este programa. Café Ciência e Fé volta em breve com novos temas, sempre a mostrar a harmonia entre a fé e a razão. Até lá, fiquem bem.